Olá, estamos iniciando o primeiro programa Literatura Local de 2023. E hoje, para a gente começar o ano assim, de bem com a vida, falando sobre literatura, sobre livros, sobre contação de histórias e sobre projetos que acontecerão aqui no município de Passo Fundo, eu trouxe para conversar aqui ela que é professora, mestra em estudos literários, contadora de histórias e também é coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Arno Wieniawski. Eu vou conversar hoje com a Vanessa Hickman. Seja muito bem-vinda, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, olá para o pessoal que está em casa, Alexo. Quero dizer que é uma honra, uma alegria receber esse convite, poder participar aqui desse bate-papo sobre leitura e literatura. Muitas histórias? Muitas histórias. Somos feitos de histórias, né? Sempre, né? Tu sabe que eu tava dando uma aula ontem ainda de ensino religioso e salientando para os meus alunos, né? Que a religião, todas as religiões, do modo geral, elas são formadas por coletâneas de histórias, né? E essas histórias são elas que formam o cerne das religiões, né? Que nos ajudam todos os dias. E toda a nossa vida, realmente, a nossa própria vida é uma narrativa, né? É uma história. Com certeza. Na verdade, faz parte da construção da identidade de cada um e também das nossas crenças, dos nossos valores. Por isso que nas religiões eles utilizavam as histórias para transmitir ensinamentos, né? E falando de histórias, assim, né, em relação ao município. Eu quero começar falando aqui, porque são várias ideias que você coordena, vários projetos, várias atividades aqui no município de Passo Fundo, né? Eu quero começar falando com você, assim, sobre a questão da sacola literária. Tá? A sacola literária é um projeto que acontece junto às escolas municipais, isso? Isso. A sacola literária é um projeto da Biblioteca Municipal de extensão, né? Por que de extensão? Porque a gente leva a leitura para dentro das escolas através do trabalho maravilhoso que os professores realizam, né? Então, a gente tem, assim, a possibilidade de incentivar o hábito da leitura, de proporcionar escolhas para os alunos, diversidade, né? Para eles poderem ter a possibilidade de criar um repertório cultural, um repertório leitor, né? A partir do contato com obras, né? Então, como que funciona a sacola literária? Os professores do município, não somente da rede municipal, mas também da rede estadual e até da rede privada, que tiverem interesse de buscar a sacola literária, nós temos mais de 120 títulos, tanto para a educação infantil, anos iniciais, séries finais também, né? 120 livros, são 120 títulos. Os professores podem pegar na biblioteca pública. Podem buscar. Do jeito que surgiu essa ideia? Então, esse projeto, ele surge junto com a movimentação da jornada literária, né? Antigamente tinha um projeto chamado Livro do Mês, que foi um projeto maravilhoso que acontecia junto às ações da jornada literária, do mundo da leitura, e os estudantes da rede, né, liam as obras e depois tinham um encontro com o escritor, né? E aí isso acontecia, essa distribuição, vamos dizer, essa circulação da sacola acontecia via biblioteca municipal, né? Depois, o projeto do Livro do Mês, então, deixou de acontecer, vieram as estações de leitura ligadas à jornada, continuou, então, essa aquisição da prefeitura dessas obras, continuaram ligadas às estações literárias e a biblioteca como um instrumento de distribuir essas obras junto às escolas. Então, a gente tem um acervo, né, que vem se formando e se atualizando, desde o projeto Livro do Mês, até hoje em dia a gente também faz novas listas de compras, né? Já que nesse momento não está acontecendo a jornada, mas a gente continua com o projeto, porque a gente vê que é importante para o professor disponibilizar o contato para o aluno, né, com o livro, embora a gente sabe que as tecnologias estão cada vez avançando mais, mas o contato com o livro ele tem uma particularidade, né? Pois é, esse sim eu acho que é um aspecto interessante, né? Porque eu estava lendo uma pesquisa esses dias que falava sobre a questão do livro digital, por exemplo. Não que o livro digital não seja bom, ele é bom, mas a pesquisa mesmo dizia que o livro digital, por enquanto, ele ainda não tem o mesmo efeito, né, do que o livro físico. Porque o livro físico ele tem essa coisa de você pegar o livro na mão, manusear, você mexe com todos os sentidos, você mexe com o corpo com o livro, né? Ele tem essa materialidade
que parece que também é importante. Eu acho que até principalmente para as crianças. Isso, com certeza. E a gente percebe, assim, que o mercado editorial está cada vez mais criativo, inovador. Então, é o papel, é a textura, é a cor, os sentidos estão bem despertos, né? Através do contato com essas obras tão lindas que tem hoje em dia. Realmente, né? Porque hoje em dia se investe muito na beleza do livro também. Porque eu me lembro que nos anos 90, por exemplo, tinha ali uma formatação padrão dos livros, né? Das capas e tal, mas não era tão trabalhado como hoje. Hoje tu entra numa livraria e você vê assim, ou na biblioteca, né? Entra na biblioteca você vê aquela variedade de cores nos livros. Isso, e a gente encontra obras que a ilustração conta uma história e a história é outra, né? Então a gente tem como fazer a leitura do texto e ainda ter uma outra leitura nessa relação com a ilustração, de encontrar coisas que a história não conta, de trazer, enriquecer ainda mais, né, a leitura de mundo através do contato com a ilustração, por exemplo. Por que é tão importante esse contato? Como li direto? Tu acha, na tua opinião, assim, na tua opinião de formação, de pesquisadora, né? Eu acredito, assim, que esse contato com a leitura, com o livro, proporciona... estimula a nossa imaginação de uma forma que a gente pode fazer viagens que a gente nunca imaginou, né? Através da nossa imaginação. Além de, claro, enriquecer nosso vocabulário, coisas que a gente sabe que tem a ver com o processo de leitura, né? Existem várias formas de a gente aprender, né? Mas ainda, até hoje, não se encontrou uma forma tão eficaz quanto a leitura, né? A gente ter esse contato com o conhecimento e a gente buscar cada vez mais crescer, aprender, evoluir através da leitura, né? Então, eu sou uma defensora do livro. Vou continuar sempre defendendo, né? Porque eu acredito que a gente tem que proporcionar, né? Enquanto espaço público, a Biblioteca Pública Municipal, proporcionar esse contato das crianças, dos estudantes com a leitura através do livro, né? E por isso também, e por isso o projeto da Sacola. Por isso o projeto da Sacola. Os professores que levem esses livros para os alunos nas escolas. Isso. Têm acesso a isso nas escolas. Isso. E esse ano a gente está trazendo uma inovação ao projeto, né? Então, a gente disponibiliza o portfólio das obras para os professores que tiverem interesse de dar uma consultada antes mesmo de chegar na biblioteca, embora eu convido para ter o contato pessoal, né? Porque às vezes a gente olha lá, é uma coisa, um portfólio, né, digital da obra, mas pegar ela na mão, folhear, aquilo que a gente estava falando antes, sim, né? Sim. Desperta um interesse diferente, né? Tem uma salinha só com a sacola. Tem só uma com os livros, uma sala só. Tem uma prateleira maravilhosa, linda, repleta de obras. E nós vamos disponibilizar, então, também este ano, a possibilidade do pessoal entrar em contato com a gente lá na biblioteca, porque a gente sabe que a rotina do professor, às vezes, está trabalhando numa escola distante do espaço da biblioteca, ou o horário de funcionamento da escola não coincide com o horário de funcionamento da biblioteca, ou até, às vezes, pode ter uma dificuldade de chegar e estacionar para pegar os livros, enfim. Então, este ano, nós vamos, a partir do mês de março, né, disponibilizar a possibilidade dos professores de realizarem um pedido das sacolas. Nós vamos fazer um iBook, um iFood literário, vamos dizer assim, né? Que a gente possa facilitar, né, essa logística. Ligue chama o livro. Envie e-mail. Nós vamos orientar as escolas através do e-mail como que funcionará essa forma, né, nova de chegar aos livros. Porque nosso interesse é realmente que as obras circulem, né? A gente não quer que os livros fiquem lá na biblioteca. O livro bom é aquele livro que está na mão do leitor, né? Então, a gente quer que eles circulem, que as crianças tenham esse contato e que os professores possam realizar seus projetos. É uma ótima ideia, né? E bem moderna também, né? iBook, iFood literário. Né? Então, mas é bem interessante mesmo, porque realmente, às vezes, o professor está numa rotina ali que ele tem que pensar, né? E produzir aula e dar aula, e muitas vezes realmente não sobra esse tempo todo, né? Acho que é uma ideia muito bem-vinda, assim, que vem atender uma necessidade realmente, né? Sim. E salientando que esses livros da Sacola Literária, eles são para todos os anos, né? Isso. Desde o fundamental até o ensino médio. Isso, a gente tem algumas obras para ensino médio também, né? E como eu falei, então, está aberto não só para as escolas da rede municipal, mas também da rede estadual, da rede privada, né? Que tiverem interesse de utilizar. Aí nós vamos também, a gente tem uma forma do professor fazer seu cadastro e poder, então, utilizar essas sacolas, né? E, inclusive, nós tivemos uma equipe de professores passando um período conosco lá na biblioteca e foram criadas algumas sugestões e práticas que podem ser utilizadas. Se o professor tiver interesse em conhecer também,
a partir dos livros, nós vamos ter também essa possibilidade. Então, na verdade, são 3 pontos, né? Em primeiro lugar, o professor ele vai poder ter a sacola com os livros já pré-selecionados, né? São livros que passaram por uma seleção, por uma curadoria, né? Isso. Em segundo lugar, ele vai poder chamar a sacola, assim, pelo iFood literário, pelo e-mail. E junto com os livros ainda vem ali um documento com práticas que ele pode aplicar em sala de aula, a partir da leitura do livro. Isso, são sugestões, né? A gente sabe que os professores são bem criativos e engajados, né, com esse trabalho de formação de leitores também. E a prova disso são as estações literárias que foram realizadas nos bairros da cidade, junto às escolas, né, que foram eventos maravilhosos, assim, mostrando o potencial das nossas escolas aqui de Passo Fundo, né, que é um potencial bem, bem legal, né. Eu acho muito interessante assim, o trabalho que a biblioteca, né, assim, vocês lá, o pessoal da equipe da biblioteca vem fazendo com as escolas realmente, né. E essa questão da sacola, agora essa modificação que vem para melhorar a sacola, ela é mais uma prova disso. Mas vocês têm também o recreativo, né? Como é que funciona o recreativo? Isso. O recreativo, ele surgiu durante a pandemia, né? Porque a biblioteca, e como outros lugares também tiveram que fechar as portas naquele momento, né? E a gente fechou as portas, mas não quis fechar as portas totalmente para a comunidade. Então a gente criou o projeto recreativo, onde nós fazíamos transmissões, né, com as escolas, recreio ativo, divertido, né, recreativo. E aí a gente trouxe contação de histórias, momentos culturais ligados aos artistas passafundenses. Pelo YouTube, né? Pelo Pelas YouTube, redes sociais. isso. Pelo YouTube. Esse canal... No YouTube da Smer. Isso, esse canal... esse canal tem tanto de conteúdo, sabe? Tem conteúdo para as crianças, para os jovens, para os professores também, algumas formações. E a parte da biblioteca está com o recreativo, né? Então, o professor que quiser pode pesquisar, conhecer programas que já aconteceram e utilizar na sala de aula, né? Sim. Pra... Contações de história. Tem contações de história também. Né? Isso. É muito legal, é uma atitude bacana, porque vocês conseguiram distrair, tiveram que extrair de um mal, que era a pandemia, né? Isso. Tiveram que extrair um bem de um mal, né? E assim, a gente percebia que aqueles momentos culturais que a escola tem, né? Por exemplo, Festival de Talentos, Festa Junina, isso não estava acontecendo, né? E as crianças também utilizavam o espaço do chat, assim, para... Oi, amigo, tu tá aí? Né? Eles se encontravam. Uma ligação. Uma forma de ligação. E de se reconhecer, assim, a escola Daniel Dipp tá aqui, a escola Senador Pasqualini também tá aqui, a escola... né? Todas as escolas, assim, eu sou de tal escola. Eles iam reconhecendo esse artista local, né? Tendo essa possibilidade de se distrair um pouco através da arte e, ao mesmo tempo, encontrando seus pares, né? Sim. Então, isso foi legal. Mas aí o recreativo ele começou online, com as transmissões online no YouTube. E o ano passado ele foi para as escolas. Isso. Aí voltando... Presencialmente. Vocês foram, a equipe da biblioteca foi para as escolas. Isso. Voltando então a aula para o modo presencial, né? Então o que a gente fez? A gente tornou o recreativo híbrido. A gente foi e começou a fazer a intervenção no recreio da escola, presencialmente. Então levando também sempre um convidado, né? Da literatura, da música, do teatro, da dança, sempre levando algum convidado. E a gente chegou no recreio das escolas e fez uma apresentação, uma intervenção artística, né? E aí foi bem legal, assim, porque a gente sentiu o quanto nós estávamos, assim, com saudade desse contato, né? Com as crianças. Direto. Isso, do brilho no olhar. A gente viu várias, assim, reações das crianças com o contato de coisas que talvez eles não tinham tido ainda, né? Como o grupo de percussão da universidade fez um trabalho maravilhoso. Quero agradecer o Cabecinha, que é nosso parceiro, né, que coordena esse trabalho. E aí a gente via, assim, as crianças sentindo a música, sabe? Quantas vezes será que na vida deles eles têm essa oportunidade, às vezes, né, de chegar e ter o contato direto com um grupo de percussão e toda essa alegria que eles trazem, né? Então, nossos parceiros da biblioteca que a gente leva. E é uma forma de você levar uma atividade artística, literária, cultural, né? Porque na verdade não é só com literatura. Eu lembro que vocês trabalham o recreativo, né? Esse recreio ativo que vocês fazem. Ele não mexe, como você falou, só com a literatura, mas também você vai ter música, você vai ter teatro, você vai ter dança, você vai ter uma série... Todas as áreas ali que se confundem naquele momento. Isso, é porque a leitura, ela é ampla e diversa, né? A leitura vai além da literatura. A leitura é de qualquer obra de arte, a leitura é a leitura de mundo. Claro, leitura de nós mesmos. Leitura de nós mesmos. No próximo bloco, Vanessa, eu quero conversar com você sobre os projetos futuros também, né? Tanto do recreativo, quanto eu sei que você tem algumas outras novidades e podemos passar.
Então, voltamos daqui a pouco com essa conversa maravilhosa com a Vanessa Hickman, né? Mestra em leitura, isso? Estudos literários. Estudos literários, né? Coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Arno Vinícius. Voltamos já. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, começando agora o segundo bloco de hoje. Eu estou conversando aqui com a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Arno Vinícius, professora, contadora de histórias, né? Apaixonada por livros e literatura. Isso. Com certeza, sempre. Vanessa, nós estávamos falando sobre a questão do recreativo, né? Falamos como é que ele começou, né? Como é que foi o ano passado com o retorno das escolas à normalidade, digamos assim, né? A tentativa de normalidade, porque o ano passado foi bem corrida também, né? Sim. E quais que são os projetos futuros, assim, para o recreativo? O que o recreativo vai fazer este ano? Então, este ano a gente vai avançar ainda mais, né? Com o projeto recreativo. A gente percebe, assim, que estamos tendo, né, um incentivo, assim, por parte do poder público, né? O prefeito municipal, então, está trazendo uma novidade, que é o Programa de Incentivo à Leitura Bora Ler. Nós vamos trazer novidades aí que vão e fomentar ainda mais, né, a leitura e incentivar as crianças a terem os seus livros, né? E eu não posso dar muito spoiler, assim, mas alguma coisa eu posso falar, né? Então, o programa Bora Ler, ele é um programa de incentivo à leitura, né? Ele vai envolver vários setores ligados à leitura no nosso município. Sejam os professores, as escolas, a biblioteca municipal, sejam os leitores, né? No caso, as crianças, os escritores e também os livreiros da nossa cidade, né? Que a gente sabe que estamos num momento, assim, que o mercado editorial está bem amplo, né? E isso inclui, além da pessoa que tem a livraria na cidade, também o pessoal que compra pela internet, e aí, às vezes, o fomento, a venda do livro do comércio local fica um pouco, né, de lado. Então, vem um projeto aí que vai empoderar, né, a compra do livro na cidade. Empoderar a compra do livro. Acho que essa expressão é muito bacana, né? Porque tu sabe que muitas vezes as pessoas não tratam o livro como se ele fosse um produto. Mas é um produto cultural, educativo, né? Artístico, humanizador até, mas é um produto, ele precisa ser realmente fomentado. A gente precisa valorizar um produto, né? A gente valoriza tantos outros produtos, né? Às vezes paga caro por uma calça jeans, por exemplo. Em grande parte é só marca. Por que não? Por que não valorizar também o livro? Isso, valorizar o conhecimento, né? Claro. Valorizar a diversão também que o livro traz, né? Que é o prazer da leitura, entretenimento. Junto com o lúdico vem o aprendizado, né? Com certeza. Então, enquanto se diverte. Isso. Então, esse programa, né? Ele traz o incentivo a ter o livro, né? Mas o incentivo não só através das práticas, da contação de história que a biblioteca vai levar, do contato com o livreiro, mas também esse incentivo de ter como comprar um livro, né? Aquisição do livro. Da aquisição do livro. Porque a gente percebe, assim, que às vezes as famílias, dentro dos seus orçamentos, não têm condição de comprar um livro. Ou se sobrar um valor, como você falou, vai consumir outro produto. Mas não necessariamente o livro, né? Então, a gente também vem buscar o quê? Uma mudança na nossa cultura, né? Vamos dizer assim, vamos qualificar ainda mais a forma de ver o bem livro, né? Sim. Que é um bem. E que faz o bem. É um bem que faz muito bem. É isso aí. Prazo. Então, o recreativo, ele vai continuar levando as atividades culturais, mas ele também vai levar junto os livreiros, né? Então, a gente vai trazer, vai aproximar, né? O pessoal que vende o livro do público leitor,
que consome esse livro, né? Mas aí mais detalhes, Também não pode dar muitos detalhes, mas deixando bem claro que vai ser com verbas, né? Isso. Para os alunos, né? Isso. Eles poderem adquirir os livros. Né? São verbas que a gente tem a rubrica, assim, destinada para o livro. Para o livro. Né? Isso, para a política do poderem livro. adquirir os seus exemplares, né? Levar para casa, amassar, pegar, cheirar, né? Aquele cheirinho de livro novo, né? Isso. E até vale destacar que outra parceria que a gente tem junto com o Recreativo são os aprovados no projeto Funcultura, né? Então, assim, a Secretaria de Educação trabalha de mãos dadas com a Secretaria de Cultura também, né? Então, a gente tem, assim, ó, o pessoal que foi aprovado, que ganhou, né, o prêmio literário, o prêmio Funcultura, eles também, muitas vezes, nos acompanham nas escolas com o projeto recreativo. Então, a gente procurando o quê? Que essas políticas públicas, né, que a gente tem hoje no nosso município, incentivem cada vez mais a cultura, a educação e, é claro, a política do livro, né? Então, a gente tem aí um investimento, tanto no Funcultura, que a gente sabe que aumentou o valor, né, que os setoriais receberam, né, em todas as áreas de dança, música, teatro, literatura, né, arte popular. E tem também o prêmio literário, né, que a gente sabe que é um momento também bem interessante. Este ano também vai ter Vai ter outra edição esse ano, o prêmio literário. Então, mais uma política pública em fomento à cultura e ao livro, né, a leitura. E agora esse investimento aí do programa Bora Ler. Então, no programa Bora Ler, vocês vão ficar sabendo mais novidades na sequência aí, que nós vamos fazer um lançamento mais oficial. Mas, com certeza, vem enriquecer esse acervo, né, que a gente tem. Mas um acervo pessoal, né, que a criança possa criar sua própria biblioteca. Olha que legal. Não, claro, com certeza, né? Você poder ter aquele objeto, né? Um objeto de consumo, né? E eu acho que é muito importante isso, né? Que se veja o livro também do ponto de vista de objeto de consumo. De algo que é desejável, não algo que é obrigatório, né? Eu me lembro uma vez, assim, sabe, que uma vez eu fui numa palestra do Moacir Scliar, né? Do escritor foi o Moacir Scliar, né? E ele dizia que os professores, o professor dele uma vez deu como castigo para ele ler os Lusíadas, né? Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, né? E ele falava, como é que uma criança vai gostar da leitura se tu trata a leitura como uma punição? Não, a leitura tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa lúdica, tem que ser, né, bonita, tem que ser prazerosa, às vezes você tem que cativar a criança para aquilo, né? E a leitura é o presente, né? Não é um castigo. Exatamente, né? Exatamente, a gente saiu de um paradigma que via a questão da leitura como um castigo, de fato, né, para um paradigma que hoje a gente vê a leitura realmente como um bem, né? E não só um bem artístico, cultural, humanizador, enfim, mas também um bem de consumo, né? Que a gente quer ter, porque você sente prazer em ter uma biblioteca com livros em casa, né? Eu sou suspeito de falar. Sim, e até assim, ó, falando nisso, né, você é escritor, né? Então a gente tem aqui um programa da Academia Passafinense de Letras, né? Quantos desses escritores que a gente tem na academia foram crianças leitoras incentivadas pelos seus professores, incentivadas pelas bibliotecas, frequentaram inclusive a nossa biblioteca pública, né, que já tem uma história no município. E a gente percebe assim, ó, que cada vez mais, quando a gente se reunir, né, todas as pessoas da área da literatura e da leitura se derem as mãos, a gente continua, então, resgatando esse título de capital da literatura que nós temos e ainda fomentando o título de cidade educadora, né? Então, nesse sentido, eu quero até anunciar mais uma novidade, né? Claro. Que nós temos, assim, o quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanata teve fechado durante a pandemia e aí ele já tem um tempo, assim, né, que existe esse espaço e ele agora está em reforma, né? Porque nós vamos voltar com uma nova proposta dentro dessa política pública de escola pública D, né? A gente tem, no momento, funcionando também a Escola das Profissões, né? E logo na sequência, no dia 15 ou 16 de março, agora tem que ver, acho que é 15 de março, nós vamos ter a inauguração da Escola Pública de Música Amando Costa. E na sequência, vem novidade para o espaço do quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanata também, que nós vamos trazer para a literatura e para as demais artes, para ser um espaço onde os alunos ou as crianças, enfim, do município, possam ser protagonistas. Mas o espaço para a literatura, né? Vai ser o mesmo espaço, o mesmo local? O mesmo local, mas ele está em reforma. Isso. Bacana.
Em relação ao recreativo também, vocês não fazem só visitas através do recreativo nas escolas. A biblioteca, falando a nível de biblioteca, ela não faz visitas só através do recreativo, mas vocês fazem também por ensino fundamental, por ensino para os pequenininhos. Sim. Até assim, a Escola de Educação Infantil, né, a gente tem mais de 70 escolas, aliás, 70 escolas ao todo, né? Mas a gente tem mais de 30 e poucas escolas de educação infantil, né, da rede municipal de ensino. E as crianças pequenininhas, desde o berçário, né, até a pré-escola. E eles adoram histórias. A gente sempre, quando pensa, né, na contação de história, pensa nas crianças, né? Apesar que quem gosta de história gosta de 0 a 100 anos, né? Não tem idade para gostar das histórias. Mas a gente, no ano de 2022, a gente circulou por todas as escolas. Com o projeto recreativo, nós fomos em todas as escolas de ensino fundamental e com contação de histórias em todas de educação infantil. Além do município, mais umas que também eram particulares, né? Que procuraram a Vocês biblioteca. foram, então, em mais de 70 escolas. Nós fomos em mais de 70 escolas. Verdade, hein? Dá umas 85 escolas, assim, que a gente foi até elas, né? Dá mais ou menos uns 7 mil espectadores, né? E já recebemos visita na biblioteca também, né? Então o pessoal liga lá, agenda, visita. A gente vai abrir a nossa agenda a partir de março, para o pessoal que tiver interesse de telefonar lá e agendar, né? As escolas que quiserem, é 3311 1128. E aí nós recebemos também, porque a gente acha importante que a criança vá até a biblioteca municipal, conheça a nossa biblioteca pública, né? A gente tem um município bem grande, né? A população aí de 200 mil habitantes, né? Mas a gente se pergunta, será que todos conhecem a biblioteca pública da sua cidade? Sim. Né? E para quem quiser fazer cadastro na biblioteca, como é que funciona? Então, para fazer cadastro, basta apresentar um documento com foto, né? Identidade, CPF, um comprovante de residência, que isso é importante para a gente ter, né? Assim, alguma segurança dentro do decreto da criação da biblioteca, né? Que a pessoa seja passapondense ou esteja residindo aqui, né? E a gente pede também que a pessoa forneça alguns números de telefone, sim. E não tem custo nenhum, é gratuito. Tem custo, é gratuito. Isso, é gratuito. Podem retirar um livro por vez. Pode, daí fica durante um período, pode renovar pela internet. Nós temos todo o nosso acervo no sistema de biblioteca. Tem um sistema de renovação até pela internet. Pela internet ou pelo telefone também, né? Pega o livro por uma semana, mas tu pode renovar ele se for necessário. Aí. Isso. A gente tem um site que é o Gnuteca, é Gnuteca, é gnuteca.pmbpf, que lá você consegue acessar a biblioteca municipal e também ver quais são os livros que nós temos no nosso acervo. Nós temos mais de 15 mil títulos, divididos em seções, literatura estrangeira, brasileira. E uma coisa que me chama a atenção, Passo Fundem. na biblioteca, né, me chama a atenção, assim, é a organização. Ela está muito organizada. As estantes ali com os best-sellers, com livros, não só best-sellers, mas eu percebo que vocês procuram fazer uma curadoria bem bacana, né? Sim. Misturam os best-sellers com livros mais cults, mais clássicos, Sim. né? Para pegar todos os públicos ali, livros infanto-juvenis, né? Mais adultos. Quando você entra na biblioteca, já se vê essa organização, esse cuidado, né? E uma prateleira também com os autores locais, inclusive. Né? Isso. Valorizando. Uma aula só com os infantis também, né? Tem uma sala só com infantil e juvenil, né? Embora a gente saiba que às vezes o pessoal já está lendo o que está catalografado como adulto, né? Como alguns romances e tal. Então, assim, a biblioteca ela tem uma diversidade bem grande de obras, né? E obras novas também, porque às vezes as pessoas têm um pensamento assim, a biblioteca pública só tem coisa que já passou do tempo, né? Não, nós estamos sempre atualizando o nosso acervo, né? Ouvindo as sugestões dos leitores também, a pedidos, né? E eu vejo, assim, que a forma como ela está organizada, já que você falou da organização, né? Esses dias teve um leitor lá e disse assim, nossa, me sentindo uma daquelas livrarias, olha só, tem até os expositores aqui com sugestões, né? Então a gente coloca sugestões, está sempre procurando renovar o que está nessas prateleiras, né? Sim, influenciar para que as pessoas queiram ler, né? Fazer essa questão de você influenciar o leitor não é influenciar a palavra correta, eu acho que a palavra correta é despertar o desejo, digamos assim. Mostrar o prato de comida, sei lá, olha que comida maravilhosa aqui, ó. Provar um pouco. E aí, assim, fica o convite, né, para o pessoal conhecer a biblioteca. Ela está localizada na Moron, né? Ela está atrás do que o pessoal chama assim de biblioteca velha, biblioteca antiga, né? O pessoal diz, não, biblioteca não, desculpa, prefeitura velha, o pessoal fala, né? Então, no espaço Roseli do Lesque Preto, entrada pela Moron. Ali fica a Biblioteca Municipal Arno Vinícius.
E tá de portas abertas, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, e à tarde das 13 às 17 horas. E aí convido também para seguir nas redes sociais, né? Nós temos o Instagram, Biblioteca Vioniski, e também tem o Facebook, Biblioteca, aí nós colocamos Biblioteca de Passo Fundo. Seguir nas redes sociais e acompanhar toda essa movimentação maravilhosa que vocês vêm fazendo aí, né? Com essa ideia do recreativo e tudo mais, agora com o Bora Ler também, né? Que é uma ideia de você levar a biblioteca, levar a leitura até as pessoas, né? Levar a sacola, por exemplo, até as escolas. Isso. Vanessa, nós vamos ter que encerrar a conversa, infelizmente. Então, depois de ouvir todas essas questões, assim, né, tão legais, né, tão boas, e muito obrigado, né, por ter vindo aqui. Foi ótimo conversar com você, foi ótimo ouvir sobre toda essa movimentação literária. Eu acho que isso é muito bacana, né, e que essa movimentação cresça cada vez mais, né, que venham cada vez mais novidades aí na área de leitura, da literatura, né, com os adultos, com os pequenos, com os velhos, né, com os anciãos. Teve um programa passado que a gente falou, assim, né, uma palavra bonita para se referir às pessoas com mais idade, é ancião, que ancião implica experiência de vida e sabedoria, né? Com certeza. Com todas as faixas etárias, né, que as pessoas, que a gente consiga fazer uma cidade cada vez mais leitora, né, uma cidade cada vez mais educadora. Muito obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.